Olá, Cássio Mendes aqui do canal Energia do Bem e hoje nós vamos falar sobre as dimensões e os níveis de percepção. Ok, para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o que são as dimensões, a gente vai começar exemplificando o que seria a primeira dimensão. A primeira dimensão seria uma reta, simplesmente uma reta. A distinção entre você conseguir entender sobre uma reta e outra reta seria pelo comprimento dessa reta. No caso, uma reta com 10 centímetros e a outra com 15 centímetros, o que iria diferenciar seria esse comprimento de uma reta. No caso de duas retas com 10 centímetros, não tem distinção, porque você só consegue perceber com essa única dimensão. Já passando pela segunda dimensão, para você entender, ela seria uma reta com uma planície, com uma coisa plana, tá? Então esse segundo nível de percepção, da mesma forma que a primeira que seria a reta, na segunda você também com esse mesmo tamanho, no caso de comprimento, de 10 centímetros para outra reta com outra planície de 10 centímetros, não haveria distinção, elas seriam iguais, você não conseguiria distinguir, simplesmente porque seriam iguais o tamanho e a dimensão, porque só teria a dimensão de comprimento. Já na terceira dimensão, que é onde a maioria dos seres humanos se encontra hoje, além da reta, além da planície, ainda teria a altura. Então, com essa altura, vem uma percepção um pouco maior sobre as formas. Então, você consegue formar uma opinião sobre mais pontos de visão que você consegue ver. Você consegue formar desenhos, designs, você consegue enxergar coisas redondas, coisas quadradas, triangulares e tudo o que a gente consegue ver e distinguir hoje, como animais, como pessoas, como planícies, como montanhas, como planetas que a gente consegue enxergar, por exemplo, como a Lua, como o Sol, e tendo uma ideia do que e como seria a simetria da Terra, por exemplo. E, além disso, teriam os sentidos que você tem, como o paladar, no caso, o tato, o cheiro, que você consegue sentir, a visão e também a audição. Com esses 5 sentidos e com a percepção que você tem colocando os sentidos junto da visão que você tem das dimensões, você consegue explorar uma infinidade de coisas e sentidos em sua vida como um ser humano. Você consegue enxergar e perceber a atualidade, o atual, tá? O que seria a passagem para a quarta dimensão? A quarta dimensão, que muitos seres não conseguem entender o que seria essa quarta dimensão, seria o tempo. O tempo seria a quarta dimensão. Essa percepção de tempo, as pessoas só conseguem entender até, digamos, o período que ela consegue viver. Que ela consegue ver as outras pessoas vivas, por exemplo, até no caso 60, 70, até digamos 100 anos no máximo, e consegue perceber que a sua vida também chegará no máximo até 100 anos. Alguns passam um pouco mais, mas a maioria em torno de 80 anos é o período de vida. Então, tendo uma analogia um pouco maior para se entender de uma forma um pouco mais ampla, eu vou passar a história, uma história de uma tartaruga. Por exemplo, uma tartaruga gigante, tá, que vivia na Terra, ela teria, digamos, em torno de 60, 70 anos. Tem tartarugas que vivem até 150. Mas essa tartaruga seria uma tartaruga grande, aquelas tartarugas que chegam a 100, 150 quilos, tá? Para se mover, essa tartaruga ela demora muito. Mas essa tartaruga, no caso, ela queria sair e explorar o mundo. Então essa tartaruga, para mexer cada pata dela, ela demorava 10 minutos. A tartaruga é muito devagar, essa tartaruga é gigante, né? Então, para ela resolveu explorar o mundo, mas cada pata que ela mexia demorava 10 minutos, ou seja, para dar um passo completo de tartaruga, as 4 patas, demoraria 40 minutos para cada passo que ela daria. Mas ela resolveu explorar o mundo. Então, em uma praia, ela pegou e resolveu andar até o quanto ela aguentasse, porque ela queria conhecer o mundo.
E nesse caminhar da tartaruga, ela percebeu que olhando para trás, ela via as pegadas dela. Então ela entendia e aprendia com cada passo que ela dava e resolveu: não vou passar por esses mesmos passos novamente. E calculando assim, então ela não vai voltar para o período ou o passado dela, ou seja, ela vai caminhar para frente. E ela caminhou até o quanto ela aguentou até falecer. Ou seja, ela morreu feliz porque ela saiu explorar o mundo e ela conheceu tudo o que era da capacidade dela para conhecer. Mas o tempo da tartaruga também é limitado. Então, no próximo dia, dia seguinte, depois dela falecer, chegou um pescador e atravessou. Ele chegou numa ilha, deu uma volta na ilha para conhecer a ilha e, dando a volta pela ilha, ele viu a tartaruga. Ele olhou a tartaruga, pegou a tartaruga, viu que ela ainda estava boa, cozinhou e comeu a tartaruga. O que a gente pensa dessa história? Entre a vida da tartaruga. Essa tartaruga, a ideia dela é que ela ia conhecer o mundo todo. Mas pela velocidade que ela caminhava e o tempo de vida dela, ela caminhou muito pouco. Mas mesmo esse pouco que ela caminhou, ela não tinha percebido que ela estava numa ilha. E essa ilha era uma ilha muito pequena. Mas cada passo que ela dava à frente, o que ela conseguia enxergar de passado, a própria onda que vinha na ilha, ela apagava as pegadas. Então ela continuava andando e circulando a ilha sem perceber que ela já tinha passado pelo mesmo local várias vezes. Ou seja, com os sentidos que a tartaruga conseguia ter em sua vida, ela não conseguiu explorar muito, porque eram só esses sentidos que ela tinha. Já para o pescador, foi rápido. Ele chegou em 10 minutos caminhando, ele conseguiu atravessar a ilha toda. Mas imaginem o tempo que seria para a tartaruga, que demoraria 40 minutos para dar cada passo. Então seria um período muito longo de tempo para a tartaruga. Já para um homem normal, rapidinho, em 10 minutos, ele deu a volta na ilha toda. E ele percebeu a tartaruga, e nesse tempo desses 10 minutos, a percepção dele foi muito rápida e muito pouca, em comparação com a vida toda que a tartaruga tentou explorar o mundo. O que a gente percebe dessa história? Que o tempo de vida da tartaruga, para ela morreu feliz, porque ela morreu explorando o mundo. E ela achou que, com a capacidade dela, ela explorou o máximo que ela conseguiu. Mas, em relação ao tempo dela, em comparação ao homem, o tempo dela foi gigantesco. Já o homem, a percepção dele, como é mais aguçada e ele consegue perceber e passar essa barreira do tempo de um percurso de uma tartaruga para um homem, ele conseguiria fazer muito mais rápido. Basicamente ele pensou: a tartaruga não tem um sentido muito grande na vida de uma tartaruga. Mas se você perceber que para o homem, para o ser humano normal, esses 60, 70, 80 anos, no máximo 100 anos de vida que ele vive, também não é um tempo tão grande para conseguir se perceber toda a Terra, todo o planeta Terra e toda a existência nele contida. Por mais que ele olhe seus antepassados e vejam as pegadas que foram deixadas, ele perceba essas pegadas, e o que ele olha à frente, mesmo tentando explorar ao máximo possível, com esse nível de percepção, esses 5 sentidos que o ser humano tem, e com esse tempo de vida que ele tem, ele não vai conseguir caminhar basicamente para lugar nenhum. Ele vai ficar cercando, andando numa ilha, sem conseguir evoluir. Ou seja, muita gente vai se sentir ofendido por esse vídeo, por eu estar chamando muitas pessoas de tartaruga, mas são esses sentidos que estão aqui na Terra nesse momento. Para a pessoa evoluir, ela tem que começar a entender e perceber o sentido. Que o ser humano, ele vem do infinito e vai para o infinito. E ele não acaba aqui nesses limites de 100 anos de vida.
Quando ele começa a perceber isso, ele começa a quebrar barreiras da quarta dimensão, que é a quarta dimensão, que é o tempo. Ele começa a perceber que ele é eterno e que ele tem que evoluir de um ponto de partida, de onde está agora, perceber esse passado de toda a sua história, para ele sentir esse tempo e expandir para um futuro que é muito além do que esses sentidos que a pessoa percebe nesse momento podem lhe dar. A eternidade e a vida eterna. Esses são os sentidos que as pessoas têm que começar a buscar. Que elas não são daqui, que elas estão aqui passando uma experiência e eles precisam evoluir nesse sentido da vida. Não dessa vida que estamos aqui, fechada em 100 anos no máximo e com esses sentidos, e perceber que ele tem uma eternidade à frente de vida e que ele tem que caminhar para essa dimensão, entendendo e vendo todo esse passado, sem deixar ele de lado, entendendo, mas passando à frente. Muito obrigado, eu sou Cássio Mendes do canal Energia do Bem e gostaria de compartilhar cada vez mais conhecimento com vocês e passando de pouco a pouco mais e mais conhecimento para essa abertura desse entendimento espiritual. Obrigado.